os deuses fiaram a ruína dos homens para que poemas fossem gerados à posteridade. Professor Almir Rogério, é isso aí, galera. Que satisfação estar aqui mais uma vez no nosso humilde canal que aborda temas do universo da filosofia, os filósofos, as suas teses, as suas inquietações, as suas provocações, provocações. É isso aí. Eu tô aqui, ó, com a minha caneca filosófica, sempre atento aos grandes e marcantes acontecimentos, assim como a minha coruja, aí a minha coruja aí, sempre atenta também. Mas agora eu só falo depois da minha abertura e da minha apresentação oficial. É claro, né? Eu não posso esquecer de agradecer a todas as pessoas que estão curtindo, que estão compartilhando, que estão comentando comigo na sala de aula. Ó, professor, que legal, estou aprendendo um pouco, estou vendo um pouco alguns elementos aí da mitologia, vi sobre o estudo que o senhor fez lá do livro do professor Anthony Assolin, né, 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, um título bastante provocativo, mas vale a pena a leitura e também a reflexão, correto? Então, o meu muito obrigado de coração mesmo a você que está assistindo aí, de repente está passando para outras pessoas, então eu fico muito grato mesmo, ok? Isso me motiva ainda mais a estudar, a trazer vídeos aqui para o nosso canal. E hoje nós vamos abordar o seguinte tema. Existiram dois grandes poetas na literatura grega. Um se chama Hesíodo, que escreve uma obra intitulada Teogonia, e o outro se chama Homero, que escreve duas obras bastante importantes para o mundo ocidental. A Ilíada, que narra a guerra e o conflito entre gregos e troianos, e a Odisseia, que é o retorno de Ulisses depois da Guerra de Troia. Obras que eu posso até contar e refletir com vocês em outro vídeo, numa outra aula. Enfim, hoje eu vou falar um pouco da história de Homero. Um grande historiador que viveu no século IX antes de Jesus Cristo, chamado Heródoto, dizia e apresentava Homero como um homem que era cego e ele percorria o mundo declamando as suas poesias, porque aquele que contava os mitos, a tradição oral era muito forte no contexto grego, então aquele que contava, que narrava os mitos, ele recebia o nome de Rapsódos. Então, Homero, segundo a reflexão de Heródoto, que foi um grande historiador grego, dizia então que ele era um contador de mitologias. A arqueóloga da USP, Elaine Hirata, vai dizer que a vida de Homero, né, possui algumas lacunas, então nós não sabemos o certo, até mesmo se ele existiu, em que tempo ele existiu. Outros pensadores vão dizer que Homero fez uma compilação de poesias, ou seja, ele foi aquele personagem da história que certamente imbuído, envolvido e tinha o conhecimento dessas histórias, foi lá e construiu, né, teria pegado e escrito parte dessas histórias. Tem pessoas que vai dizer que ele, né, nunca existiu. Tem pessoas ainda que vai dizer que ele existiu sim, que ele viveu. E ele foi até mesmo um combatente de guerra. Olha só que interessante. Então, por ele ter vivido esse contexto de guerra, vivido e sobrevivido, então ele tinha muito elementos, né? Ele possuía ele tinha um acúmulo de história muito grande. E claro, né, ele foi responsável então por narrar isso daí. Mas o importante para nós aqui não é de fato saber se ele existiu, em que tempo ele existiu, mas a relevância dele, a importância dele depois da tradição oral, até chegar na questão da escrita, ela é importante por quê? Porque nós temos, a partir de Homero, toda uma estrutura de formação que é usada na educação do homem grego. É claro que Homero, ele não teve uma preocupação no sentido de escrever um manual pedagógico, no sentido de, olha, eu vou escrever isso aqui para ajudar na formação das pessoas. Mas toda a sua obra
né, toda a sua narrativa, todos os seus escritos, principalmente a Ilíada, principalmente a Odisseia, serviu, sem dúvida alguma, para ser uma reflexão que ajudaria na formação do homem grego. Né? Tem um pensador bastante estudioso da cultura antiga, Werner Jaeger, que deixa claro que na obra que ele escreve, né, Paideia, que narra, né, que trata da educação do homem grego, a centralidade que tinha a poesia homérica. Né? Homero, ele tinha uma importância tão grande dentro da educação que ele influenciou muitas figuras dentro do ambiente grego. Ele vai dizer ainda que essa influência atingiu até mesmo, né, Platão, o grande filósofo. Mas a formação grega ela era importante porque os jovens eles olhavam muito para os heróis dessas grandes narrativas mitológicas. Então, no sentido de aprender com esses heróis, não somente no sentido físico, né, de ter uma aptidão física, de saber manejar armas, de serem bons jogadores, de terem uma prática esportiva, porque o guerreiro, né, o herói, ele tem que ter esse manejo. Mas além dessa formação física, também tinha uma formação moral bastante importante, porque era debatido muito a questão da honra. Né? Não basta somente o guerreiro ser bom no manejo da arma, mas ele tem que ser nobre, ele tem que ser honrado, ele tem que ter coragem. Acima de tudo, ele tem que ser bondoso. Então, esses elementos escritos, né, nas narrativas de Homero, era importante e era interessante porque ajudava na formação dos jovens gregos. Né? Eles se espelhavam nos feitos heróicos. Então, o importante da narrativa mitológica é perceber que tanto a Ilíada quanto a Odisseia serviu para formar, né, serviu na formação dos jovens gregos, ou seja, os jovens gregos eles tinham como referência os grandes heróis que o ajudavam na formação do caráter. Não era somente um espelho no aspecto, né, da guerra, da questão bélica, da questão física, mas ajudava também na formação da personalidade, do caráter humano. Né? Eu termino com uma grande interrogação. Quem são os nossos heróis? Quem os nossos jovens têm como referência de herói hoje? Quem os nossos jovens se espelham no mundo moderno para tomarem como referência de vida, de formação de caráter? Essa é uma reflexão que você pode responder aí. Então, galera, depois, né, que nós fizemos aí uma reflexão um pouco mais conceitual do poeta Homero, então não vou entrar na seara se ele existiu ou se ele não existiu, correto? Uns vão dizer que existiu, outros vão dizer que não existiu, mas o importante é o legado que os escritos homéricos têm para a formação do homem grego, quiçá também para a nossa formação. Né? Muitos buscam a inspiração nos grandes heróis da mitologia grega, tá certo? Tem alguns alunos aí pedindo algumas referências de leitura, então eu vou apresentar aqui para vocês. Ó, eu estou usando esse aqui para tratar do tema da mitologia, não é propriamente uma poesia, né, um conto, um romance, é um livro mais conceitual no sentido de trazer elementos aí da mitologia. Eu tenho um clássico aqui na minha mão, uns vão gostar, outros não vão gostar, mas enfim, aí o gosto é uma questão muito subjetiva. Aí, ó, O Mundo de Sofia, que apresenta um panorama bastante, eu considero interessante dentro do universo da filosofia. Né? Então você que tá sem fazer nada, e você que fica aí 18 horas jogando aí no videogame, eu falei 18 horas, talvez um pouco menos, ou talvez um pouco mais. Você que está aí ocioso, tá fazendo nada, aí, ó, essa leitura aqui, ó, vai te dar uma ideia bastante interessante sobre a filosofia. Então eu deixo aí para vocês essas duas obras aqui, ok? Galera, então como falei no vídeo anterior,
eu comecei no vídeo anterior, então eu trouxe lá 2 questões. Então eu vou deixar mais uma questão aqui hoje para a gente fazer a reflexão. Então eu vou deixar a questão, você pausa aí, procura responder, de repente pode até pesquisar e tal, aí depois eu volto com o comentário. Galera, então é o seguinte, ó, eu não vou ler o enunciado aqui, então eu vou comentar apenas as alternativas, tá bom? Sobre a cultura grega, é correto afirmar que, então, alternativa A, ela não se expandiu por vastos territórios do mundo antigo ante a proibição de Alexandre. Eu tenho a impressão, pessoal, que eu comentei em algum vídeo que eu fiz aí, tá certo? Que eu até falei isso daqui. Alexandre o Grande, o Conquistador, ele teve aulas com Aristóteles, 4 anos, 5 anos, uns falam que é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas isso não é tão assim relevante. O importante é que ele teve esse contato com Aristóteles e ele preserva todo o patrimônio cultural, né, toda a riqueza cultural construída na Grécia. E eu digo que ele pegou tudo isso daí e ele expandiu. Então o Alexandre é o grande responsável por expandir, né? Não é proibir, mas por expandir a cultura grega, né? Os escritos filosóficos. Né? A letra B, não foi influenciada pelas crenças religiosas. Eu diria que é uma alternativa bastante equivocada, porque a crença ainda era muito forte no contexto grego. Então eu desconsidero essa alternativa aí. A questão C, resulta do intercâmbio de experiências, quer dizer, intercâmbio, né? Os povos vão, os povos vêm, um conversa com um, que conversa com o outro. Mas vamos lá. Resulta do intercâmbio de experiência dos muitos povos que ocuparam a Hélade, né? Então, ele está falando aqui da Grécia. Então, quando o grego saía ali do seu território, obviamente ele falava da sua riqueza mitológica, né? Que para eles era uma crença, né? Era um elemento eles tomavam aquilo ali como um elemento de verdade, correto? Então essa alternativa aí ela é a mais considerável entre todas. Mas vamos ler a letra D. A religião constituía-se de verdades absolutas, sendo dogmática e decisiva em sua doutrina. Desconsidero também essa alternativa aí, né? Verdades absolutas, sendo dogmática, decisiva em sua doutrina. Não criou uma doutrina, né, gente? Era uma tradição oral, a tradição oral serviu até para inspirar na formação da educação do homem grego, mas não tinha assim, uma doutrina, né? um manual dogmático, não era isso daí. Alternativa E, a questão da morte e a salvação da alma eram pilares da religião grega. Não considero, aqui está mais para uma perspectiva cristã, né, da ressurreição. Aí sim, aí a gente pode, sem dúvida alguma, né, entender essa alternativa aqui. Mas para o contexto grego ela tá bem fora. Então eu comentei aqui com vocês, então a correta é a letra C. Galera, eu vou ficando por aqui, eu agradeço desde já, não é? Você que está vendo aí, que está compartilhando, está curtindo, está comentando, eu fico muito grato por isso. Então, meu muito obrigado. Eu falei hoje sobre Homero, vou falar sobre Hesíodo, vou fazer vídeos sobre a Ilíada, sobre a Odisseia, sobre a Teogonia do Hesíodo. Vou trazer aqui alguns contos dentro da perspectiva mitológica, né? Trabalhar um pouco mais isso daí. Eu estou numa reflexão da mitologia, porque é um tema muito caro dentro do universo da filosofia, um tema bastante atraente, importante e deixa-se um legado, né, que ajuda na formação do caráter humano. A gente viu hoje aí um pouco, né, dos escritos de Homero, que foi, sem dúvida alguma, usado na formação do homem grego, né? O jovem se espelhava não somente na questão física, né, de ser um bom guerreiro, ter um manejo das armas, né, de participar de jogos, mas também de ter aqueles valores, né, aquelas qualidades, né, a nobreza, a bondade, a honra. Então isso aí formava ele moralmente. Então eu vou trazer mais elementos aqui da mitologia. Meu muito obrigado, fique com Deus e até a nossa próxima reflexão, nosso próximo episódio. Se inscreve aí, curte, compartilha e meu muito obrigado.